Comentário da semana com Álvaro Pereira. 9h04 na nossa terça-feira, dia 1º de junho do ano de 2021. O primeiro comentário da semana do mês de junho, né, Clarice? Bom dia. Bom dia, começando o mês de junho muito bem, né? Bom dia para você, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira. Bem-vindo aí ao nosso primeiro comentário da semana do mês de junho. Pois é, Pedro. Bom dia, Clarice. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Vamos começar bem aí o mês, não é mesmo? Trabalhando. Com certeza. Que bom, é isso aí, né? Bom, Álvaro, e nesta terça-feira, neste comentário da semana, a gente fala um pouquinho melhor sobre a realização da Copa América no Brasil, né? A decisão da realização dessa Copa aqui no país. Quando a gente fala sobre isso, nesse cenário, né, de pandemia, de vacinação, de Covid-19, a gente pensa bastante sobre isso, né? Acho que qual que é o primeiro impacto que a gente pode ter dessa decisão para todos nós neste momento? Pois é, Clarice, ontem o governo anunciou que estuda a possibilidade de aceitar que a Copa América seja realizada no Brasil. Essa Copa é uma disputa entre grandes times latino-americanos, né? Em princípio, a Copa América seria realizada na Colômbia, depois se falou também na Argentina, mas em função da crise provocada pelo coronavírus, né, pela crise da pandemia, esses países não se julgaram em condições de realizar o evento. E aí considerou-se a possibilidade de que ele seja realizado no Brasil. O governo foi procurado por representantes do Conmebol, que é a confederação que reúne, os times latino-americanos, os times da América do Sul. A CBF também procurou o governo, tem todo o interesse em que a Copa seja realizada no Brasil, e o governo admitiu a possibilidade. Chegou a se reunir com representantes, dessas confederações para discutir os termos, da realização, os cuidados que se teria em relação à pandemia. E ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, disse que, em princípio, ficou estabelecido que não haveria público nesses jogos. Então já é uma primeira medida de prevenção em relação ao coronavírus, assim como já são realizadas também as partidas do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos estaduais. Na verdade, o futebol não parou, ele está acontecendo naturalmente, os campeonatos em cada estado, o Campeonato Brasileiro também, e aí o governo considerou que mais uma Copa, menos uma Copa também não iria alterar significativamente os números da Covid no Brasil. Então disse o ministro Luiz Eduardo Ramos que as condições seriam não ter público, participação de apenas 10 times latino-americanos, 65 pessoas por delegação, não pode ter mais do que isso nas delegações que se dirigirem ao Brasil. Todas essas pessoas teriam que estar vacinadas. A questão da sede dos jogos deveria ser discutida pela CBF com os governadores dos estados, e ontem mesmo alguns governadores já se manifestaram contra. E o próprio governador de Minas, Romeu Zema, disse que não tem nenhum interesse em que sejam realizadas partidas da Copa América em Minas Gerais. Então ele prudentemente acha que não convém, a essa altura, fazer marola e promover mais eventos. A situação é de muita cautela no Brasil, porque houve uma redução do número de infectados, do número de mortes, mas esse quadro está estável ainda num índice muito elevado, uma faixa aí de 1.800 mortes por dia. Ora, é um número muito grande, muito significativo, e o governo precisa pensar mesmo 2 vezes antes de trazer mais essa Copa para o Brasil. Os partidos de oposição já se colocaram contra, o PT e o PSB, Partido Socialista Brasileiro, entraram com recurso no Supremo Tribunal Federal, tentando impedir a realização desse evento no Brasil, e o governo vai analisar hoje ao longo de todo o dia. Por enquanto, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou pessoalmente sobre a realização da Copa América no Brasil. Mas os veículos de comunicação também têm criticado. A Rede Globo ontem criticou duramente no Jornal Nacional.
E há alguns interesses também envolvidos nisso, ligados à veiculação da Copa América, essa coisa toda. Então, é uma polêmica bastante grande que nós vamos acompanhar hoje ao longo de todo o dia. Mas os especialistas, né, infectologistas, todos estão muito preocupados com a possibilidade de mais esse evento que pode, de alguma forma, contribuir aí para a chamada terceira onda. Álvaro, e fala-se bastante na realização desse evento, que seria nos meses de junho e julho, né? Você falou que toda a população que vai participar, os atletas, teriam que estar vacinados, tanto os de fora como os do Brasil. E haveria um patrocínio dessa vacinação, uma doação das empresas? Como é que funcionaria? Bem, os detalhes a gente não conhece porque não foram divulgados, mas pressupõe-se que esses atletas e membros da delegação, dirigentes de clubes, eles já cheguem vacinados ao Brasil, entendeu? Então, o que se cogita, né, porque de alguma forma estão sendo realizados também nos outros países, Argentina, Chile, Colômbia, os campeonatos nacionais de cada país. Então, de alguma forma, essas pessoas já devem estar vacinadas há algum tempo para participar dos diversos campeonatos nos seus respectivos países. Então, a impressão que eu tenho é que não há mais a necessidade de se vacinar pessoas a essa altura, tá certo? Uhum, entendemos em relação a isso. E como você mesmo disse, né, Álvaro, é uma decisão que ainda pode ser mudada pelo presidente, né? Ele ainda pode acertar os pontos pelo sim ou pelo não, né? Eu acredito que sim. O governo começou a estudar essa possibilidade sem avaliar muito bem qual seria a reação. E a reação foi, em princípio, muito ruim, né? Então a gente percebe que diante da reação ruim, o governo deu uma ligeira recuada no sentido de informar que não há ainda uma decisão sobre isso. O governo ainda está avaliando todas as implicações. O ministro da Saúde ainda também não se manifestou claramente sobre o assunto, de modo que esse assunto vai render ainda ao longo de todo o dia, e pode ser que haja um recuo mesmo do governo em função dessas críticas que surgiram e do risco mesmo, né, que representa para o Brasil nesse momento um evento internacional, e bem ou mal são pessoas de outros países vindo para o Brasil. O fato de estarem vacinados não significa que eles não possam contaminar, né, transmitir a doença para outras pessoas, né, porque mesmo as pessoas vacinadas podem contrair a doença, mesmo em estágio leve, e podem também passar para outras pessoas. Há muito o que se analisar nesse momento, né, Álvaro? E outro assunto também envolvendo o presidente Jair Bolsonaro foram as manifestações em todos os estados e também no Distrito Federal no último sábado, né? O presidente já chegou a se manifestar sobre essas manifestações, chegou a falar sobre isso. Qual que foi a reação dele? Pois é, o presidente se manifestou ontem, né, sobre essas manifestações que houve em vários estados brasileiros no sábado. Algumas manifestações com a presença bastante significativa, protestos contra o governo, referências ao presidente Jair Bolsonaro como genocida, né, como se ele não estivesse tratando a doença com o devido cuidado, não é? Com as medidas de precaução que a doença exige, mas o presidente não parece muito preocupado com isso, não. Ontem, falando rapidamente aos jornalistas no Palácio do Planalto, ele fez até uma chacota, né? Porque ele disse que, na verdade, essas manifestações não foram tão significativas e que tinha pouca gente nessas manifestações, segundo ele, porque estaria faltando erva no mercado. Segundo o presidente, a Polícia Federal tem feito a apreensão de muita droga, né, em operações por todo o país, e com isso está faltando ervas no mercado, e por isso os manifestantes de oposição compareceram em pequeno número. Evidentemente uma chacota, né, tentando desqualificar as manifestações que ocorreram em diversos estados no último sábado. E a gente sabe que essas manifestações também tiveram impacto, né, principalmente nesse momento que o pessoal também pede por mais vacinação em todo o país, né, Álvaro? Está claro cada vez mais, né, Clarice, que a solução é a vacinação em massa da população. E a prova disso, né,
A TV Globo divulgou essa semana o resultado de uma vacinação em massa feita na cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Lá, todos os habitantes da cidade foram vacinados exatamente num teste, né, para verificar a eficácia da vacina. E ficou comprovado que não há outra saída. Foram registrados que 95% das mortes por Covid-19, as mortes por Covid-19 caíram em 95% em função da vacinação em massa. Então, quer dizer, se o Brasil inteiro estivesse sendo vacinado seja pela Coronavac, seja pela vacina da AstraZeneca, nós reduziríamos aí 95% o índice de mortes no Brasil. Então, é urgente correr com essa vacina, é urgente ter vacina para todos os brasileiros. Com certeza, imunizar a população no geral, né? Álvaro, para esta semana, mais algum comentário seu? Bem, esses são os grandes assuntos mesmo do dia, Clarice, e havendo algum fato novo, a gente volta a comentar.